Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, na sua Rádio Mundial Acreditando na Vida, na sua rádio que tem compromisso com a verdade e também em AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Esse programa que tem como escopo ou objetivo falar do que é consciência. Não a sabedoria, não o pensamento, mas a consciência como sendo algo superior, algo fantástico, algo que realmente exprime tudo sobre um determinado conhecimento de uma forma ampla e restrita e global, porque a consciência é o pleno conhecimento de todas as possibilidades sobre qualquer coisa que seja. Não existe religião superior à verdade. Então, verdade é consciência. E consciência representa um atributo de Deus que, através da entidade humana, como homens e mulheres, é manifestado através do pensamento. O que você é, o que eu sou, o que são os homens, o que são as mulheres. Nós somos livres pensadores. Mas não usamos desta liberdade de ser, ou seja, exercermos a função de livres pensadores, mas pelo contrário, nós somos presos pensadores, ou pensadores com a cabeça dos outros, pensadores focados em dogmas, em preconceitos, em conceitos errôneos, através das religiões, das artes, das ciências, das filosofias, e nós então não temos o poder de discernir em cima das nossas próprias conclusões, em cima da nossa própria potencialidade. O poder do pensamento é o poder de nossas limitações. Nós podemos ir a qualquer ponto que quisermos, a qualquer extremidade possível, desde que nós usemos o pensamento de uma forma livre, ampla e restrita. O pensamento é o limite de nossas possibilidades. Nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. Se nós pensamos como fracassados, assim o seremos. Se nós pensamos como vitoriosos, assim também o seremos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Por isso que o pensamento define tudo o que está abaixo do pensamento. O pensamento orienta, portanto, as emoções. O pensamento estabelece as forças vitais através de um controle pelo próprio pensamento. E o pensamento comanda o corpo. E o dínamo gerador de todas as nossas dores e de todas as nossas alegrias também é o pensamento. Então nós podemos viver com amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, lógica, ética, moral, ou com um pensamento correto, focado naquilo que realmente agrega valor evolutivo a cada um de nós e à própria existência, ou então poderemos utilizar do oposto. Poderemos ser desgraçados, alquebrados, doentes, arrebentados, destruídos, derrotados, sofredores e tendo problemas psíquicos, volúpias, conspurcações e tudo mais, dependendo do nosso pensamento. Por isso que a iniciação e a evolução humana é diretamente proporcional ao pensar, ao livre pensador e ao poder que o pensamento tem. Não existe nada, absolutamente nada, mais poderoso do que o pensamento. Mas, infelizmente, a escola não nos ensina isso. Empurra a goela abaixo, através dos seus professores, com boas intenções, história, matemática, ciência, geografia, ou então em cursos especializados, mecânica, física, ou ainda mais especializados ainda, engenharia, direito, medicina, etc., mas não empurra para dentro da cabeça, não para baixo do inconsciente, mas para acima do supraconsciente, aquilo que realmente deveria empurrar. Ou seja, fazer com que cada um possa
buscar o caminho da consciência. E a consciência é, portanto, a própria realidade. Não existe diferença entre consciência e realidade. E realidade é a própria verdade manifestada. Então, consciência, realidade e verdade são três aspectos ou trimembração de uma só e mesma coisa, e essa coisa tem a essência em Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Não Javé, não Jeová, não Jesus ou Buda, ou qualquer aspecto que leve a Deus. Um Deus próximo, mas ou até mesmo a um Deus altíssimo, intocável, intangível. Realmente o conceito de Deus é totalmente errado no contexto da humanidade. Por isso que nas escolas da iniciação só existe uma maneira de nós entendermos a Deus. É por semelhança, é por sermos e vivenciarmos a sua própria realidade. E existe todo o conhecimento chamado de cosmogênese, ou seja, o próprio entendimento do cosmos ou do universo, para entendermos a grandiosidade de Deus como infinito, como eterno, como inefável. Definir Deus simplesmente é negá-lo, porque definir vem do latim definire, que quer dizer dar fins. Como poderemos dar fins a algo que é infinito, a algo que é eterno, a algo que é absoluto, é algo que a mente humana não consegue abarcar? Só tem uma maneira, é por identificação. E a cosmogênese, que a gente tanto conhece e tanto ensina através dos processos de iniciação, é a única maneira de adentrarmos na realidade do que vem a ser Deus. As religiões dão uma pálida ideia do que é Deus, mas não mostram a realidade de Deus. Então, esta é a nossa meta, este é o nosso desafio aqui em Consciência e Revelações. E além dessa consciência que eu falei, existem as revelações. E revelar é mostrar e velar novamente, isso é revelar. Então mostra-se uma verdade, abre-se explicitamente, e aquele que pegar, pegou. O que não pegou, não pegou. Então, isto é uma revelação. Então a revelação é uma verdade explícita, um conhecimento fantástico que realmente pode mudar totalmente a consciência de uma pessoa, desde que seja quando é revelada, absorvida no momento da revelação. Porque se assim não o for, então esta revelação não surtirá efeitos. Então revelar é mostrar e voltar a velar, voltar a guardar. Isso chama-se revelações. E as revelações de Aquário são fabulosas, e muitas vezes a gente damos aqui em nosso programa Consciência e Revelações, não só consciência, mas falamos também das revelações. Um exemplo. 6 meses antes de começar a crise problemática financeira mundial, aqui, nesta mesma rádio, mais ou menos nessa época, no início do ano, quando a gente costuma falar das tendências e profecias, em 2007, no começo de 2007, é só pegar as gravações que todo mundo tem, muitos gravam o meu programa e tem os meus também, aí eu já falava da crise financeira que ia acontecer, nas palestras, publicamente, e ninguém falava. Até que começou a desencadear-se todo o problema imobiliário norte-americano e aquela fantasia pior do que Hollywood. E aí começou no segundo semestre de 2007, no 2008 se plasmou e trouxemos aqui como herança atávica da desgraça esta crise que está provocando férias no mundo todo, dispensa no mundo todo, prejuízos mundiais, e aí não tem como resolver a não ser enxergar a própria realidade nua e crua, exatamente como a Babilônia da desgraça, que é o poder econômico norte-americano realmente conspurcou o planeta. Esta é a prostituta do mundo que conspurcou todas as nações, através de mercados falsos, de cerceação de mercados protegidos, através do ouro negro, que é o petróleo, que é a maior riqueza do mundo, já que a primeira é o petróleo bruto, a segunda são os derivados diretos do petróleo, como querosene, gasolina, óleo diesel e tantos outros, e depois nós temos os produtos químicos do petróleo, que geram plásticos, produtos diversos, e aí vem toda a riqueza do petróleo. Uma riqueza que realmente está acabando com o mundo e que controla as finanças, fazendo com que a gente esteja descalço, desprovido até mesmo de cuecas, desculpe o termo,
pelados, depauperados, em farrapos, e usando assim um cabelo com brilhantina, uma gravata borboleta, uma gola e a parte de cima de um paletó que vem a ser um fraque. Ou então é o tal do faz de conta. Faz de conta que estamos bem, faz de conta que estamos ricos, faz de conta que o país está indo bem, que o Brasil está indo bem, faz de conta que se governem os outros que tiverem e os que virão são excelentes. É tudo faz de conta, a gente não enxerga a realidade. E quem não enxerga a realidade entra na ilusão. E a ilusão, então, só gera sofrimento, dor, angústia, mazelas e desgraças. E nós vivemos, portanto, num momento muito crítico, num momento de ilusão. A ilusão de um Brasil ideal. A ilusão de um sistema educacional que está mais falido do que nunca esteve até agora, onde o analfabeto chega a ter diploma universitário. Realmente a coisa está péssima, a educação ela está totalmente depauperada, totalmente denegrida, o professor é um lixo, não é respeitado como tal, então a nossa educação realmente está pior, onde até pontos de corte são cada vez, ponto de corte para se adentrar em cursos superiores, aí vem cada vez mais terríveis. E aí começa a instituir até preconceito oficializado, onde então tem que ter reservas, por exemplo, de um determinado teor, para que determinada classe tenha garantida a sua entrada numa faculdade. Pouco importando a sua nota. Que história que é essa? Isso é racismo real. Não é o racismo escondido, estão praticando realmente o racismo. Então, veja que coisa. Aí vem esses salários família, salários isso, salários aquilo, somente para iludir, enganar uma pobreza que aí está. A gente só vê as favelas crescendo, a pobreza aumentando, a criança sendo violentada, desprezada, uma criança que espés messes em sêmine, a esperança da criança está, a esperança da colheita está na semente, e a nossa semente da raça humana é criança, e a gente vê realmente tudo isso sendo conspurcado. O sistema de saúde é nojento, não dá nem para falar. A educação é nojenta, asquerosa, cada vez pior. Isso então gera degradação da humanidade, degradação da família, essa turba de jovens com cabeça vazia, viciados, perdidos, sem orientação, filhos perdidos, onde os pais fazem de conta que são pais, que são mães, que são pais, e os filhos aí perdidos na sociedade, aí fazendo esses arrastões, como em Paraisópolis. Imagina se isso se espalhar por todas as comunidades miseráveis que volteiam todas as grandes cidades, o que vai acontecer? A gente olha a violência cada vez maior, os crimes cada vez mais violentos. Então nós estamos num processo de degeneração total. E aqui, então, eu quero falar de algo muito importante para você, para que você possa se precaver do que vem pela frente. Eu não sou profeta, não precisa ser profeta, usando da lógica, usando do discernimento e vendo o mundo exatamente como ele é, não com as fantasias das novelas, não com as fantasias dos big isso, big aquilo, não com as fantasias dos programas de televisão que realmente deveriam mudar, estão aí só levando pão e circo para a galera, como falam, né? Não nas fantasias do futebol, na fantasia do carnaval que estamos adentrando logo mais em algumas semanas, não nisso, mas eu falo na realidade. E nós não vemos essa realidade. E nessa fantasia a gente está sendo consumido. Só que atrás dessa fantasia existe algo muito importante que eu quero falar no programa de hoje, para você entender qual é o mecanismo da besta, qual é o mecanismo do anticristo, qual é o mecanismo deste calhorda que realmente quer destruir a humanidade. Ele está destruindo você. E você então vai atrás das próprias religiões que ele cria, sendo fanático religioso, e aí então se conspurca mais, fica mais fanático, ele te dá enganos, te prometendo céus que não existem, fantasias que não existem, e você dá os seus dízimos, e aí então você vê toda essa conspurcação. Mas alguns até são castigados com telhados caindo pelas mentiras, por terem levado dentro de um livro sagrado para eles, não para mim, que é a Bíblia, dólares para entrar nos Estados Unidos, e aí vem os castigos, os coitados que morrem, os coitados que sofrem, os coitados que são enganados dentro da orgia, da riqueza, da pilantragem. E ainda sem pagar impostos,
ainda sem ter problemas, porque as religiões são protegidas. Religiões que não fazem nada, absolutamente nada, para a humanidade. Porque se fizesse, a humanidade seria diferente. A gente viveria com amor. Mas não ensina amor. Mostra um Cristo crucificado, ensanguentado, que você, nem eu, vivemos naquela época, com certeza, e nem você, nem eu fizemos isso. Então por que ficar lembrando algo que hebreus fizeram, algo que romanos principalmente fizeram, naquele momento crítico que aconteceu no Gólgota, ou no sacrifício da cabeça, onde o Yeshua ben Pandira, o Jesus bíblico, foi crucificado. Não é? Então veja que a crucificação fazia parte de um domínio político, de um domínio social. E o que eu tenho de ver com isso? A própria Bíblia diz que Jesus é totalmente diferente, o ressurreto. Ele é branco, ele é grande, ele tem olho de luz, não dá nem para ver o seu rosto delineado, sai 2 pontos vermelhos onde estão focados os olhos, da boca sai uma língua, que é uma espada que corta dois lados, cabelos brancos como a neve, um talar, que é uma túnica branca que vai aos pés, gigantesco esse ser, tendo na mão o Kamapa, que é o livro da verdade, o livro dos desígnios humanos, fechado com 7 selos, que ele como Cordeiro de Deus pode abrir, e tendo na outra 7 estrelas das 7 igrejas, ou das 7 luzes, dos 7 castiçais, das 7 taças, das 7 trombetas e tudo mais. Então, e pés de bronze pegando fogo. Essa é a figura do Jesus ressurreto, que ele se mostrou a João. Você que aceita a Bíblia, leia no Apocalipse, é o primeiro trecho do Apocalipse, que mostra exatamente como ele é. Então veja que as religiões estão deturpadas, estão obsoletas, religião que não muda há 1600 anos, religiões mais modernas que ainda não se adaptaram, aí também com séculos e séculos ad eterno, religiões assim totalmente fora de um contexto atual. Então como é que eu vou me ligar a Deus se eu tenho uma consciência de internet, se eu tenho uma consciência evoluída de uma nova era, de um novo ciclo, de uma nova tecnologia? Como é que eu vou usar sistemáticas de povos ignorantes que viveram há séculos e até milênios de anos atrás? Não tem como. Então realmente nós não temos padrões e tudo mais. Mas existe algo que a gente tem que entender. A Terra é um ser vivo, é o corpo físico de uma entidade planetária da qual nós somos seus filhos. A Mãe Terra, a Mater Rhea, a matéria, a própria Terra em si, a Mãe Geia. Nós somos filhos dela. Esse é o corpo. Esse corpo tem uma alma, chamada alma mundi, ou psicomental da Terra. E tem um espírito que está como mônada integral, mônada gigantesca, que é uma unidade concessional que comanda tudo que acontece na Terra, que nós carinhosamente chamamos de espírito da Terra, de grande arcano, de grande mistério, ou de Melquisedeque de uma forma mais direta. Então a Terra tem um corpo, que é o próprio planeta Terra, a Terra tem uma alma, que é o psicomental da Terra, e a Terra tem um espírito que comanda consciencialmente tudo o que acontece nas dimensões mineral, vegetal, animal e hominal, e todo o contexto evolutivo. Essa é a realidade planetária. E nós, como advindos da Terra, temos também esta trimembração como corpo, alma e espírito. Corpo é esse corpo com vida que nós temos. Quando tira a vida, nós morremos e ele decompõe. Então, o corpo é constituído do corpo físico mais o agregado vital. A alma é o psicomental. É o conjunto dos sentidos, sentimentos e emoções distintos, mais o conjunto das faculdades e potencialidades mentais. Isto é alma. E espírito representa a essência que realmente nos envelhece, que nos cria, que nos mantém, que nos sustém e que vai jogando o jogo das marchas das civilizações, da humanidade como todo, e o nosso jogo individual como destino particular de cada um. Essa é a realidade individual, esta é a realidade planetária. Então, o nosso planeta tem uma alma mundi, tem um psicomental. E esta alma mundi hoje, como é que ela está? Então vamos ver como é que está a nossa alma. Vamos ter uma ideia de como está o umbral da Terra. Ele está sujo, ele está enegrecido, torpe, de maldade, de crueldade. E cada vez mais ele está mais sujo, cada vez mais ele está violento, ele está sórdido, ele está voluptuoso, ele está nojento, asqueroso. Então nós vivemos com uma alma mundial totalmente conspurcada, totalmente suja. E o que a gente quer dessa humanidade? Ela vai receber a influência dessa alma mundi.
Carl Gustav Jung já falava dos arquétipos, que são experiências que todos nós temos, que não pertencem à nossa realidade individual, mas pertencem sim a uma realidade coletiva. Então, nós temos vivências dentro de cada um de nós que não são nossas, mas que pertencem à própria humanidade. São registros atávicos, são registros atuais e registros futuros que vão ser manifestando através de cada um de uma forma inconsciente. Isto a gente chama de arquétipos. E os arquétipos, então, estão realmente complicados hoje em dia. Então veja, como é que funciona? Existe o bem e existe o mal. Melquisedeque é o senhor das duas faces. Ele representa todas as mazelas, toda a tristeza, toda a ruindade, toda a maldade do seu lado esquerdo. E do lado direito ele representa exatamente o oposto, todo o amor, toda a alegria, toda a felicidade e toda a bondade. Ele que comanda o jogo do bem e do mal. E joga isso no contexto evolutivo. E ele nos deu o grande dom do livre-arbítrio para nós optarmos entre o mal e entre o bem. Depende de cada um. Pode ter uma vida infernal ou pode ter uma vida celestial. Depende do foco da nossa consciência e depende de onde a gente ancorar a nossa âncora ou onde a gente se fixar. E aí então vem todo o processo do momento atual. Cada vez mais a violência está crescendo, cada vez mais a corrupção está aumentando, cada vez mais os crimes, as drogas, a ignorância, a fantasia está dominando o ser humano. E o que acontece? As crianças que vão nascendo estão cada dia com mais problemas daqueles que foram crianças antes e que geraram seus pais. Essas crianças que se tornaram adultas estão gerando novos filhos e esses filhos estão cada vez mais sem controle à medida que a evolução vai acontecendo. Então tudo isso faz parte do jogo da alma mundi. E toda noite, quando nós dormimos, largamos o corpo de 4 a 5 vezes, no mínimo por noite, e adentramos nesta realidade psíquica planetária através das dimensões astrais e mentais que representam exatamente a configuração planetária da alma mundi. E a alma mundi, então, está cada dia mais suja. Quanto mais pessoas morrem, mais registros ruins são colocados nessa dimensão pós-mortem, tanto astral como mental. E as pessoas que vivem recebem essas influências. Então veja que essas influências, cada dia, estão sendo carregadas de forma mais negativa. A alma mundi está cada dia mais violenta, mais conspurcada, mais materialista, mais viciada, mais ignorante e mais vivendo dentro da fantasia do que a própria realidade. Isso então vai criando uma ambiência onde nós vamos vivendo dentro de uma situação, recebendo essas influências, mesmo quando a gente dorme e mesmo durante o dia, quando nós estamos conscientes ou em vigília, e tudo isso então vai mexendo com os sentimentos. Isso então está degenerando a entidade humana, está fazendo com que os filmes, as novelas, fazendo com que os fatos do dia a dia da sociedade sejam cada vez mais bestiais, cada vez mais cretinos, cada vez mais violentos e ignorantes. Então a gente está num processo de degenerescência total. E o que vai acontecer? Existem as influências. E o anticristo, então, através de seus assurins, que são verdadeiros diabretes, que são formas de pensamentos negativos, fica insuflando tentações, insuflando revoltas, insuflando vinganças, e aquele que tem a mente ociosa e ainda conturbada pelas drogas, como esses jovens que a gente viu em Paraisópolis, ali eu não vi nenhum menininho, eu não vi também nenhuma senhora, nenhum senhor nas imagens da televisão, eu não vi nenhum adulto desse que a gente chama uma pessoa de mais idade, com seus 50 anos ou 60 anos. Não, eram todos jovens. E aqueles jovens, então, recebem essa influência. Eu ando pela Paulista, minhas pernas tremem de ver tanto jovem sem fazer nada, principalmente nos finais de semana, como que esperando algo que vai acontecer. E aí vem esta ação dos assurins, esta ação dessas tentações, das perturbações, provocando revoltas, como já aconteceu em vários locais do mundo, principalmente com jovens. Como nós tivemos na França, aquele quebra-quebra, por causa da morte de um jovem, né, numa caixa elétrica, onde o policial
segurou o sujeito lá, ele morreu eletrocutado, e aí viram o que aconteceu na França, foi uma revolta de jovens que se propagou. Então essas revoltas, elas estão assim, acesas. E olha, é assustador o que se vê na dimensão astral. É assustador o que se vê na dimensão mental. Não precisa ser um clarividente muito esperto, não precisa ser alguém com poderes fantásticos, é só sentir as influências negativas que lá estão. Então nós estamos aqui com um perigo muito grande, uma proliferação de revoltas através dos jovens, e depois isso vai se estender às crianças e aos adultos, onde vai acontecer a história do tubarão, chama-se fenômeno tubarão. O tubarão é assim, o grupo de tubarões fica um em volta do outro, e roda para cá e roda para lá, fica ciscando, passa por baixo, passa por cima, com aquele olhar tétrico que eles têm, mas de repente, sem saber porquê, aí um começa a morder o outro, um começa a atacar o outro, aí vem a violência do tubarão, que se dizimam às dezenas, às centenas, quando ocorrem esses fenômenos. Então o ser humano é a mesma coisa, existe algo terrível, que é uma influência maléfica, uma influência sórdida, através dos assurins, que são formas de pensamentos negativos, como Hitler usou para enganar o povo alemão, como Hitler usou para proliferar o seu nazismo com um poder incrível, que é o próprio poder do anticristo. E isso tudo está de volta, não na forma de Hitler, mas na forma da besta humana, que está procurando marcar todos aqueles que ele quer pegar. Aí vem a marca da besta, que realmente é isso. Então nós estamos sentados em cima de um barril de pólvora. O que fazer? Aumentar a polícia? O que fazer? Tem muito o que fazer. Nós temos que mudar de atitude, nós temos que valorizar a educação, nós temos que erradicar a pobreza, não dando salários famílias, mas dando possibilidades de emprego para que cada um possa enriquecer o quanto ele puder na proporção dos seus direitos e dos seus esforços. Não adianta ficar dando esmola, nós temos que dar trabalho. Então veja que realmente nós estamos numa situação complicadíssima e Melquisedeque está muito preocupado. Eu apenas peço, falei essas palavras para que você procure sair da ilusão e abrir o véu da realidade e enxergar a vida e o mundo exatamente como ele é, e não como as fantasiosas televisões, como as fantasiosas religiões e tudo mais tenta conspurcar e perturbar a nossa visão da própria realidade. Simplesmente isso. Seja você, seja um livre pensador, uma livre pensadora, descortine-se dos véus da ilusão e veja o mundo na sua realidade prístina, na sua realidade real, na sua realidade verdadeira. E vamos fazer um intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. Você está ouvindo pela Rádio Mundial Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Voltamos a apresentar, pela Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa, Consciência e Revelações. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou aí papel, caneta, lápis? Então vamos aos avisos que queremos dar para você hoje. Não é? O que teremos hoje? Das 15 até as 18 horas teremos a continuidade falando do tarô. Cada vez que nós falamos é um workshop diferente e, independentemente dos demais, você poderá descobrir como entrar na realidade do tarô. Tarô não é algo que se estuda em escolas, que se aprende em escolas, mas é algo que você tem que entender o mecanismo, porque não existe ferramenta mais importante do que o tarô. E a gente pode usar o tarô para qualquer finalidade que seja. Finalidade de conhecimento, finalidade de despertar consciência, finalidade de vaticinação, profecia, finalidade de consulta para falar das realidades espirituais, materiais, físicas. Ele responde qualquer pergunta que nós fazemos, mas lógico, perguntas inteligentes, porque o que tem no tarô é uma inteligência.
essa inteligência inserida por processos espirituais dentro do próprio tarô, nada mais é do que as inteligências de Vênus, que são os anjos de Vênus. E anjo não tem nada a ver com anjo de asas, anjos coloridos, verdes, azuis, com essas fantasias humanas para entender realidades divinas, mas tem a ver sim como consciência e como inteligência. Anjo é uma inteligência. Então o tarô tem uma inteligência. E para entrar dentro do tarô, nós temos 22 portas. Cada uma das lâminas do tarô é uma porta que permite ao estudioso, permite àquele que leva o tarô com seriedade na sua busca de ascensão espiritual. Então, é uma porta. E essa porta, então, vai nos levar a um encontro com um portal, a um encontro com uma realidade, que é exatamente o que vai se ver na realidade do tarô, quando a gente pega o que está em cada lâmina. Então existe a lâmina 1, que é o mago, até a lâmina 22, que é o mundo, e cada lâmina, então, tem uma figura. Esta figura tem símbolos, esta figura ela tem detalhes, ela mostra alguma coisa que não é exatamente o portal do tarô. Mas se eu imaginar qual é o oposto, se eu imaginar qual é o complemento, qual é a sequência, ou qualquer coisa que seja relacionada àquela figura, àquela lâmina do tarô, então ele se abre e a gente entra na realidade do tarô real. A gente só entra nessa realidade acordados e a gente vê então o tarô tridimensionalmente vivo, com cheiro, com cor, com luz, com tudo que estiver lá dentro, e aí então se manifesta o oráculo, o hierofante, que é a entidade, que é a inconsciência que fala dentro do tarô. E aí ele responde qualquer pergunta, ele responde qualquer coisa, desde que essa coisa não seja sempre uma pergunta vã, desde que não seja algo assim, só revestido de curiosidade, mas que tenha assim uma intenção evolucional, que tenha um agregado consciencial ou qualquer coisa que agregue valor. Então, a gente tem como entrar no tarô. A gente pode entrar por qualquer uma das lâminas. E as pessoas têm uma facilidade maior ou menor para adentrar nesta consciência do hierofante, nesta consciência deste oráculo que fala dentro do tarô, dentro da realidade do tarô. Qualquer um pode achar um caminho mais fácil. Às vezes é pela lâmina 4, às vezes é pela lâmina 2, às vezes ela é pela carta 10, 16, depende de cada um, né? Então cada um vai achar a sua carta. Mas o mecanismo é sempre o mesmo. Tanto faz o mecanismo que eu vou adentrar pela carta 1, que é o mago, pela carta 2, papisa, que é a carta da terra, da lua, perdão, a carta 3, que é a carta de Vênus, a carta 4, que é a imperadora, 5, que é o papa, 6, que é o namorado, 7, que é o carro, e assim sucessivamente, pouco importa. Importa sim que eu entenda o mecanismo e pelo mecanismo eu consiga entrar dentro do tarô. Na hora que eu entro dentro do tarô, aí sim eu posso sair pelas 22 portas. Então o segredo é entrar em contato com a consciência, com o oráculo que fala dentro do tarô. Então não existe regra, não existem livros. O tarô é proibido de ter livros, ele é proibido de ter regras. Proibido de ter livros, não que a gente não possa escrever um livro sobre tarô, lógico, até eu vou escrever um, mas não como regras assim básicas. Carta 3 é morte, vai morrer alguém da sua família, por exemplo, carta 16 vai ser desastre, carta 6 você vai ter dúvida, vai ter 2 pessoas que vão cruzar a sua vida, isso tudo é infantilidade. O tarô responde qualquer coisa. Em qualquer época do passado, em qualquer época do presente, em qualquer momento do presente, em qualquer condição do presente e também em qualquer época do futuro a advir. Então, o tarô é atemporal. O tarô, ele realmente é uma ferramenta fantástica da vaticinação, permite saber o futuro, o passado, o presente, o que está acontecendo. Ele responde toda e qualquer dúvida sobre todo e qualquer conhecimento do que quer que seja. Então, realmente não existe instrumental mais forte, mais poderoso do que o instrumental de Vênus. O instrumental da carta 3, que é Vênus, o instrumental das hierarquias de Vênus, que estão atrás dos oráculos e atrás dos hierofantes do próprio tarô. E nós ensinamos como entrar carta por carta, de maneiras diferentes, com agregados diferentes. Esse é o grande segredo.
E quando a gente entra lá dentro, a nossa vida muda, a nossa consciência se amplia e a gente vê o mundo exatamente como ele é e não como os nossos enganosos sentidos nos mostram, como a deusa Maia, a deusa da ilusão, quer que a gente enxergue através do que é empurrado goela abaixo, através das religiões, das filosofias, dos meios de comunicação e assim por diante. Nós vivemos no mundo da ignorância, no mundo da dúvida, no mundo da incerteza. Eu pergunto para você, qual é a certeza que você tem absoluta sobre qualquer coisa que seja? É muito relativo, né? Então tudo é relativo. O tarô não tem relativo, ele é absoluto, ele é completo, ele fala a realidade, ele fala a verdade na sua pureza. E essa verdade, ela é dual, tanto pode ser ruim como pode ser boa, tanto pode ser algo de castigo como algo de prêmio, mas ele fala exatamente como é. Então essa é a realidade do tarô. E hoje nós vamos falar de uma carta importante, que é uma carta mãe, chamada a carta 13, que é a morte. Na realidade não é morte. Na realidade é vida e morte, é a existência, a própria manifestação. É a carta da própria terra, é a carta da própria existência, a carta do próprio universo, é a carta da mãe. É a carta que permite entender toda a relação entre causa e efeito. É a carta da própria vida. Então é uma carta importantíssima que você realmente deveria entender. Se você entender a carta 13, você vai entender todo o jogo da sua evolução, o processo de vida e morte, o processo das reencarnações, o processo do karma, o processo da existência, o processo do cosmos, da natureza, toda a cosmogênese, toda a antropogênese, realmente é fantástico. Então hoje vai ser especial. Então convido você, das 15 até às 18 horas, chegar na Consciência Cósmica e fazer esse curso à tarde, falando da lâmina 13 do tarô, que é a morte. E a morte é vida, a lâmina 13, que é a carta-mãe do tarô maior. Então, realmente, aguardamos você no curso de hoje, das 15 até às 18 horas. Das 18h30 às 19h30, nós temos a prática da meditação concessional, ensinada por Patanjali e cultuada nas escolas de iniciação, como a prática de equilíbrio total, onde nós equilibramos, ajustamos o corpo físico, passamos a dominar o corpo físico, ajustamos o corpo etérico ou vital, as nossas forças vitais ficam economizadas, chi, ki, prana, e tudo isso então permite uma saúde integral e permite também prolongar a vida, rejuvenescer, manter a vida conservada. Depois tem também o equilíbrio do astral, sentidos, sentimentos, emoções e instintos, tudo isso fica equilibrado. Então a gente começa a dominar as emoções e começa a desfrutar melhor das boas emoções e neutralizar as emoções negativas. E o equilíbrio da mente. A mente, quanto mais equilibrada, mais poderosa ela é. Uma mente calma, ela permite poderes fantásticos, que é o poder de uma mente dominada. Então permite o domínio dos pensamentos, a transmissão, recepção dos pensamentos e a potencialização de todas as faculdades mentais. Então, a prática da meditação concessional, equilíbrio físico, equilíbrio vital, equilíbrio astral, equilíbrio mental, e nesse equilíbrio permite adentrar no espiritual. E dentro do tempo que é o nosso corpo, a gente pode fazer a Eucaristia, o encontro com o nosso eu, com a nossa mônada, com o nosso corpo causal, com o nosso eu superior, com o nosso anjo da guarda, com a nossa essência divina, pouco importa o nome, e aí então a gente vai ter eu sou tu és eu, ó mestre. Om Mani Padme Hum, que o budista, 108 vezes, cada vez que ele rola o terço, ele repete isso 108 vezes. Então realmente a gente encontra a nossa realidade, o nosso mestre, a essência espiritual que nos envelhece, que sabe tudo a nosso respeito e que é o nosso verdadeiro mestre interior dentro do nosso tempo, que é o nosso corpo, e dentro das duas colunas JB, Jaquim Borrás, que é o hemisfério esquerdo racional e o direito emocional que nós temos. Então é equilíbrio de alma, equilíbrio de mente e emoção. Então a meditação ela é fantástica, da 18h30 às 19h30, nós ensinamos essa prática, é só você aparecer, fazer 4 vezes comigo essa prática, 3, 4 vezes, e depois fazer por si só. E às 20 horas, aquela palestra que todo mundo estava esperando, fantástica. Sábado passado foi maravilhoso, nós falamos como viajar ao passado. Nós vamos falar agora como viajar no futuro. Então você vai entender o que é pressentimento, o que é premonição, o que é precognição, o que é profecia, o que é vaticinação, todas as potencialidades de ver o futuro. Então é possível mudar o futuro? É possível realizar o futuro? Sonhar é realizar o futuro? Então realmente você vai ter todas essas respostas de hoje e entender o tempo. O passado ele é imutável, não adianta eu querer mudar o passado já foi.
O presente não existe. Eu falo agora, já foi, já foi, agorica, já foi. Porque não existe presente. Presente requer parar tudo. E nós não podemos parar, porque a lei da evolução não permite que nada pare. Tudo está em movimento, o Sol gira, os planetas giram, o universo expande, tudo está em movimento, nada para. Então, morte como parada não existe. Então, a vida é contínua. Nós sempre existimos, nós existimos agora e sempre existiremos. Essa é a grande realidade, porque Deus é assim, efeitos da imagem e semelhança de Deus, nós também somos assim. Então, nós vamos falar do futuro. O futuro ainda não aconteceu, então nós podemos interagir no futuro e moldar o futuro através do nosso destino e do destino da própria humanidade para que ele seja bem favorável para nós. Então nós vamos ensinar a pilotar o futuro, a dominar o futuro e administrar o futuro e entender todas as regras sobre o futuro. Então o que é a evolução? É a transformação contínua de futuro em passado. O presente não existe porque o presente não é parado, o presente é dinâmico. E essa dinâmica se manifesta no tempo como transformação direta de futuro em passado. Só que a hora que eu ponho minha consciência nisso, aí a coisa começa a mudar. E é isso que eu vou fazer. Então, das 20 às 21h30, como viajar ao futuro. E você vai entender todas as práticas de profecia, vaticinação, premonição, precognição, pressentimento, tudo isso nós vamos falar na palestra de hoje, né? Então, essas são as atividades. Onde vai acontecer isso? Na consciência cósmica. Onde fica a consciência cósmica? Ela fica na Bela Vista. Onde que é? É a estação Brigadeiro do metrô. Se é metrô, é a estação Brigadeiro. Aí você está na Paulista, vindo de carro, por exemplo. Aí você desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho. Aí tem 2 quarteirões curtos, né? Indo em direção ao centro. Aí tem Imaculada Conceição e o Extra, né? Então, você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, segunda rua direita, primeira esquerda. Pronto, é Rua Alberto de Oliveira, número 70, é sem saída, você já vai ver a consciência cósmica lá, uma rua Cotinha. Telefone 3287-7022. 3287-7022. Lá eu tenho mais de 400 temas de CD à sua disposição, temas com vários CDs em cada tema. Ali a gente dá cursos, palestras, como que eu falei hoje, não é? E também a nossa viagem para Carrancas no Carnaval. Então no Carnaval iremos para Carrancas fazer esta viagem, não é? Onde teremos palestras, vivências, meditação pela manhã. Então é muito interessante, onde nós vamos trocar a fantasia do Carnaval pela realidade da consciência. É um lugar cheio de cachoeiras, de grutas, muito bonito, com uma alimentação muito saudável e num local simplesmente fantástico. Então, Carrancas, Cidade das Cachoeiras, no Carnaval, com Ademar Ramos. Tome informações também na Consciência Cósmica, 3287-7022, não é? E eu dou muitos cursos, palestras em empresas, bancos, também em associações comerciais, na Fiesp, FIENG. Nossa, quantas palestras a gente tem, são milhares de palestras que a gente deu ao longo da nossa vida. São palestras que a gente fala sobre melhoria dos resultados, inteligência emocional, motivação. A gente fala sobre trabalhar em equipe, sobre potencialização da mente, potencialização humana. São coisas fantásticas. E assuntos também específicos de cada empresa em si. Como mudar, por exemplo, uma determinada tendência, como fortalecer determinadas necessidades em cima das metas daquela empresa, não é? Tanto para a área de vendas como a área industrial, qualquer área que seja. Então, se você quiser marcar uma palestra assim profissional comigo, então, como é que você faz? Você manda um e-mail para adequar@uol.com.br. adequar@uol.com.br. Ou então pelo telefone para este assunto apenas, mas 9648-7022. 9648-7022. E para CDs, mande para cd@mistérios-revelados.com e eu então mando relação de CDs para você também. Ou então na Consciência Cósmica, né? 3287-7022. Esses são os avisos que eu queria dar. E vamos abrir o telefone. O Donizete aí já disponibilizou o telefone na mais paulistana e paulista de todas as avenidas, que é a Avenida Paulista. 3016-1766-1767-768. E temos o primeiro ouvinte. Alô? Caiu. Esse caiu. Ou então não aguentou esperar. Alô? Alô, é professor? Sim. O Jales... Ô, Jales, abaixa o rádio, por favor, que está dando interferência. Tá, pode falar. Professor, eu queria saber do senhor, esse problema que está havendo no planeta, essa falência do planeta, é uma resposta da natureza aos homens?
Ok, vamos lá. Muito obrigado, professor, um abraço. Não só é uma resposta da natureza, da mãe Géia, aos seus filhos rebeldes, mal criados e mal educados, que não respeitam a própria mãe, que é a nossa mãe terra, até atacando, agredindo a nossa mãe com devastação, com conspurcação, com sujeira, com poluição, né, em todos os aspectos. Então, nossa mãe, coitadinha, ela está alquebrada, ela está cansada, ela precisa fazer uma plástica, ela precisa fazer uma recuperação. E o que ela faz quando a mãe fica brava, quando a mãe perde a seriedade já? Ela desce o tranco dos filhos. Então, agora vem a época do troco. Então vem a revolta da Mater Géia, que a gente chama revolta da mãe réia, da Mater réia, da matéria, em volta do homem em cima do que ele agrediu. Então a própria natureza responde isso. Mas isso faz parte da ignorância humana, isso faz parte também, além da agressão que o homem fez na terra, também a coincidência de um final de ciclo apodrecido e gasto. Está todo mundo falando de Jesus, só que Jesus já acabou, o ciclo de Jesus já foi. Ele acabou no dia 20 de março de 2002, né? Desculpe, de 2006. No dia 20 de março de 2006 acabou o ciclo de Jesus. Então como é que fica? Então a gente tem que falar de um novo Jesus, de uma nova volta, de um novo avatar. Então alguém que veio 2000 anos atrás, com um povo ignorante, que só tinha biga, que só tinha espada, que só tinha artesãos primatas, vamos dizer, primitivos. Então a gente tem tecnologia, tem internet, tem uma vida diferente. Então tem que ter um outro Jesus, uma outra consciência, amoldada à vida. E as igrejas ficaram obsoletas com esse Jesus antigo. A religião católica aí, ela tem quanto? 16 séculos de ostracismo, né? Conspurcada dentro de uma ostra. E aí como é que fica? Ela tem que sair da ostra e realmente se soltar para o mundo, olhar as necessidades da mulher, da sociedade. E as religiões não estão mais segurando a sociedade, se você olhar. A sociedade está degenerada, ela está perdida. Quanto mais religião fala, são religiões egoístas que distorcem da verdade de Deus, da verdade da ética, da verdade e da justiça, simplesmente são marqueteiros dos milagres que a gente vê na televisão, religiões falsas, asquerosas, nojentas. Eu não falo das verdadeiras religiões, né? Estou falando das falsas, dos falsos profetas dos finais dos tempos. E aí ficam prometendo curas, etc., levando dinheiro e ganhando dinheiro, e o dinheiro é usado pelos espertalhões que não pagam impostos, e aí usa esse dinheiro para suas pilantragens, vamos dizer assim. Essa é a grande realidade. Então as religiões estão deturpadas, as religiões antigas estão obsoletas. Então a gente precisa ter novas religiões, novas filosofias, novas artes, novas ciências, nova educação. Tudo tem que ser novo. E o Brasil tem, na ordem de progresso, a missão de gerar tudo isso que é novo. E essa miscigenação que nós temos, essa miscigenação racial, está deturpada. Se a gente olhar o padrão do brasileiro hoje, ele está deturpado. Então as pessoas que cometem os crimes, as pessoas que fazem as balbúrdias, as pessoas que fazem as revoluções, as pessoas que aparecem no noticiário, que são presas nos crimes, elas têm um perfil. Então esse perfil está degenerado. Então é esse perfil que tem que ser trabalhado. Ele tem que ser educado, esse perfil tem que ser potencializado. Agora, se deixar esse perfil ser conspurcado pela pobreza, pelas misérias, pelas favelas que vão aumentando, pela criança abandonada, que cada um vai gerando 5, 6, 4, 6, 8 filhos, e sem dar educação, sem ter a base, o padrão brasileiro miscigenado, como é que está? É só olhar aqui em São Paulo como é que está, é só olhar no Rio de Janeiro como é que está, é só olhar nos grandes centros como é que está. Então isso tem que mudar. E não é um salário família que vai resolver. Não é ficando dando pirulito na boca de doentes que nós vamos curar a sua doença. A gente tem que dar trabalho. A gente tem que mudar a educação. A gente tem que mudar toda a infraestrutura nacional para gerar um povo sadio, para ter bases, e principalmente a educação. Porque por pior que seja o abandonado, por pior que seja qualquer sujeito que hoje é deturpado, se ele tivesse tido uma educação responsável, uma educação adequada, ele seria diferente. Então nós temos que investir na educação. E essas religiões fajutas, provocando aí só saúdes, provocando curas e céus que não existem, isso devia até pagar imposto, devia acabar com essas religiões. Isso é lixo. A verdadeira religião é o amor, a verdadeira religião é a ética, a verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E a verdadeira religião é a verdade. E não existe verdade superior, não existe religião superior à verdade, porque a verdade é Deus. Então isso tem que mudar. Enquanto não muda, Jales, o que vai acontecer? Aí a terra vai se revoltar, aí vem tsunamis, maremotos, terremotos, enchentes, calor, vem tudo isso que a natureza provoca.
e agora associando isso com o final de ciclo, apodrecido e gasto, que é o ciclo de peixe, que já devia estar enterrado esse peixe, que é um peixe morto, já devia ter aquário trabalhando com muita prosperidade, com amor, com alegria, ética, justiça e moral. É isso que tem que se fazer, simplesmente isso. Obrigado pela sua participação e temos o telefone 3016, 1766, 1767, 768. Acho que dá para ouvirmos mais um. Dá, Donizete? Será que dá para pegar mais um? Dá? Alô? Alô, quem fala? Alô, é a Silvana, professor. Tudo bem, Silvana? Tudo. Fala aqui de Itaquera. Então, e a sua pergunta, Silvana? Eu gostaria que o senhor explicasse, eu sei que é pouco tempo, sobre essa matança que o povo judeu fez na faixa de Gaza. O que significa isso para o final dos tempos? Bom, vamos falar, nós falamos ontem, né? Então vamos explicar, tá bom? Por favor. Bom, na realidade existe um pacto que foi feito pelo povo judeu com Javé, não é? Esse pacto está dentro da Arca da Aliança, ele foi feito por Moisés, na época que ele mesmo falou, não é? E aí o povo aceitou esse pacto, ele aceitou esse pacto, não é? Então que Deus é esse que faz um pacto com o povo? Que Deus é esse tal de Javé, esse tal de Jeová, que é muito questionável. As pessoas têm medo de confrontar Deus. Não, Deus é para ser confrontado sim. Deus é para ser amado. E se eu não entender Deus, se eu não enxergar Deus, eu nunca vou amar Deus, eu nunca vou entender Deus. Então eu não posso abaixar a cabeça quando ouço o nome de Deus. Eu tenho que erguer a cabeça e procurar entender quem é esse Deus. E saber que esse Deus está dentro de mim. Então foi feito um pacto com Javé, pacto com Jeová, que é a Arca da Aliança, Pacto da Aliança e tudo isso. E o que acontece então? Eles não misturam sangue. O que acontece então? É o povo que é esplendoroso no aspecto mental, esplendoroso no aspecto organizacional, mas tem um grande defeito, não mistura o sangue. E o que acontece? Eles receberam uma essência através dos Atlantes, na época Atlântida, como a raça escolhida para dar origem à raça ariana. Então essa é a verdade do povo hebreu, eles são semitas, e o semita foi a raça atlântica escolhida, que tinha o menor potencial mental na época da Atlântida, e eles deveriam então ser um padrão, uma essência, como aquele vinho que a gente tem, que é o melhor vinho. Quando a gente pega um pouquinho daquele vinho, mistura com o vinho ruim fica bom. Esse é o povo hebreu, mas eles não fizeram, por egoísmo, eles não misturaram essa essência tão esplendorosa que eles são, que a melhor essência que tem é a essência judia, é a essência hebraica, como essência humana não tem igual. Só que ele tem que pegar um pouquinho dessa essência e miscigenar, ele não miscigena. Só que isso, eles fizeram, mas os seus patriarcas todos misturaram. Começou com Abrão que misturou. Abrão misturou com Agar, que era de raça negra egípcia, e teve como filho Ismael, para depois Sara poder, de velhinha, ser abençoada por Deus e gerar Isaac, não é isso? A gente teve todos, né? A gente teve Jacó, com Lia, Bia, Zefa, também eles misturou sangue, com mulheres que não eram judias. Nós tivemos, todos os patriarcas misturaram sangue. O próprio Salomão tinha 700 mulheres de todas as raças, tinha 300 concubinas amantes, e ainda tinha casos extras como a rainha de Sabá, misturava o sangue. Então os patriarcas misturavam sangue, e todos eles tinham como praga de Deus mulheres inférteis. Enquanto ele não misturava o sangue, a mulher dele não gerava filho para ele. O próprio Deus fez isso acontecer, mas eles não fizeram. Então isso gerou um karma de não misturar essência. Isso então gerou ódio. Então que Deus é esse que fez com que eles sempre fossem perseguidos? Que Deus é esse tal de Javé e Jeová, que fez com que eles ficassem no cativeiro da Babilônia, no cativeiro do Egito, que tivesse a diáspora judia no ano de 70, onde Tito expulsou os judeus para o mundo inteiro? Que Deus que é esse, Javé e Jeová, que cria esse fanatismo religioso que eles têm, que de sábado nem toca nada elétrico, não desce, não usa elevador, não mostra cabelo e um monte de detalhes que não estão condizentes ao século XX, que Deus que é esse que faz com que ele tenha se espalhado para o mundo, que não se proliferam, que são poucos no mundo, a quantidade deles é muito pouco. Quantos são? 6 milhões, talvez? É uma questão de avaliar. Então veja, que Deus que é esse que faz com que todos os povos tenham ódio dele, que domina os mercados, domina a riqueza, que provoca misérias, que Deus que é esse que faz com que eles não tenham fronteiras, até hoje Israel não tem fronteira definida, que Deus que é esse que faz que todos os seus inimigos fiquem em volta dele, como o Líbano em cima, a Síria em volta, Líbano, através do Hezbollah, a gente tem a Síria de Golã, a gente tem a Jordânia, que por enquanto é amiga, mas não é bem assim, a gente tem o Egito embaixo, que na primeira volta, depois na segunda volta, o que a gente tem? A gente tem a Líbia, a Arábia Saudita, a gente tem o Irã, a gente tem o Iraque, a gente tem a Turquia, os curdos e tudo mais. Que Deus que é esse que faz que um povo seja tão oprimido, tão castigado? E que Deus é esse que fez um Hitler persegui-los e causar o holocausto? Tem alguma coisa errada nesse tal de Javá, nesse tal de Javé. Por que Deus faz pacto?
Ele não fez pacto, ele premiou esse povo com a essência genética. Não existe gênese, não existe essência humana genética tão pura e tão valorosa como a essência judia, a essência hebraica. Eu sei disso, porque isso vem desde Atlante. Só que eles não misturaram. Então o que aconteceu? Isso não foi dado para a humanidade. E como não deu, é o castigo de Deus. É o Israel, que é a raiva de Deus. Aí vem a raiva contra eles. Enquanto eles não amarem os árabes, enquanto eles não misturarem o sangue, isso vai acontecer ad eterno. Até que os acontecimentos vão ser levados às consequências finais. Então, realmente, esta é a realidade, que ninguém quer ouvir. Tá? Mas a realidade é essa. Se você pergunta, eu falo o que é. E o que é exatamente isso. Mas é um povo valoroso. É um povo espetacular. Mas só que está enganado nas maias de um falso Deus, vamos dizer assim. Então, ele tem que sair desse falso Deus e entrar no verdadeiro Deus. E aí, então, tudo vai mudar. Com certeza. Aí, o vão metal vai perder o valor que para eles hoje tem. Então, muito obrigado pela sua participação. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção. Agradeço a você, Silvana, a você, Thales, que ligou, a você que tentou e não conseguiu. Agradeço tudo que você fez. Estou aqui sempre de segunda a sábado às 4h30 da manhã, sexta-feira, 21 horas, e amanhã, reprise desse programa exatamente às 5 da manhã. Então, anote o telefone para as palestras, cursos de hoje, Consciência Cósmica 3287-7022. Tchau, gente. E obrigado, Donizete. Vamos lá. Acabamos de apresentar, pela Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor